Não, não, sem problemas. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao último dia de nossa segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, do Grupo Ciranda da Ciência, do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje é um prazer de apresentar para vocês a Paula Rafaela Barbosa de Oliveira, que é licenciada em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco e integrante do grupo de pesquisa Programa Florescer. E a Paula vai fazer para nós hoje uma oficina intitulada O Uso da Cultura Maker no Ensino de Ciências. Então, divirtam-se hoje na oficina e está com você, Paula. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando, né, mais uma vez aqui do PET da Ciranda da Ciência. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Eu espero que realmente seja uma conversa, né? A gente coloque já a mão na massa, de fato, né? E eu vou apresentar um pouquinho alguns slides rapidinho, só para a gente contextualizar e entender o que é cultura maker antes da gente, de fato, colocar a mão na massa. Então, como eu vou compartilhar minha tela, qualquer dúvida vocês podem me interromper, vocês podem abrir o microfone e perguntar sem problemas, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar a tela e aí, à medida que a gente vai conversando, qualquer dúvida que surgir, vocês podem parar, perguntar, eu volto. Se eu estiver indo rápido, vocês podem falar também. Tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês falem aí, certo? Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto. Sim. Eu separei um pouquinho para a gente falar, né, justamente da cultura maker. Eu botei no ensino de ciências porque eu sou de ciências, mas o uso da cultura maker, ela pode acontecer, né, em qualquer disciplina. E como essa metodologia ativa, ela traz muito da interdisciplinaridade, então todas as disciplinas podem fazer o uso da cultura maker, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é cultura maker e saber, né, antes a gente conversa, tá? Eu vim trazer para vocês que essa cultura maker, ela trata do movimento do faça você mesmo, né? É baseada na ideia de que as pessoas, pessoas comuns, possam pensar e executar com as próprias mãos. Então, é o fato de qualquer pessoa, dotada das ferramentas certas e do devido conhecimento, possa criar as suas próprias soluções para os problemas do dia a dia, para os problemas que surgem, né? Então, essa é a cultura, faça você mesmo. E aí, a cultura maker, ela surge, né, com Dale, e ele traz esse termo de movimento maker, né? Ele traz essa ideia porque ele é o responsável, né, pela popularização desse termo, movimento maker, porque ele tinha uma empresa em que fazia anualmente as feiras makers, onde os makers, que são as pessoas fazedoras, as pessoas que fazem seus protótipos, e a gente vou mostrar um pouquinho dos protótipos, eles se reuniam anualmente para mostrar um para o outro, né, o protótipo que foi criado. E aí isso foi se popularizando, né, foi ganhando espaço cada vez mais. Outros países e outras pessoas começaram a também se reunir e começaram também a fazer essas feiras makers e se popularizou, né, e foi difundido. E aí a cultura maker, ela vem surgindo nesse período de pós-guerra, né? Então, em função, né, dos altos custos, dos altos valores da mão de obra na época, basicamente na década de 50, os recursos também estavam escassos, né, a população estava precisando de outros recursos que não tinha naquele momento, então foi necessário recorrer à criatividade, à adaptação, para que pudesse ir se adequando à nova situação que era nesse período de pós-guerra. E aí, aos poucos, foi começando, né, a surgir esse movimento de você fazer com suas próprias mãos, né? Em vez de comprar, você começar a fazer. E começar a criar soluções para problemas do dia a dia. E aí, quando vai chegando próximo, né, a década de 70, vai tendo cada vez mais uma impulsão desse movimento, vai surgindo novas tecnologias, né, e quando chega próximos aos anos 2000, e aí dá aquele boom, né, e aí vem o surgimento de impressora 3D, de cortadora a laser, de kit de robótica, esse acesso à banda larga de forma mais ampla,
né? Então, aquilo que poderia ser considerado uma gambiarra, né? Aquela famosa gambiarra do brasileiro, né? De um jeito ali, começa a ganhar uma atenção, começa a ganhar um requinte, começa a ganhar uma sofisticação, né? E aí, um professor, Neil, do MIT, ele começa a unir alguns alunos, né? E entender, estudar esse fato de cultura maker, de você começar a fazer, e aí ele começa a unir alunos de várias disciplinas, né, a se juntar em um laboratório para começar com as próprias mãos a construir. E aí ganha o nome de Fab Lab. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido, né? Em vez de a gente falar laboratório maker, é como falar os Fab Labs. Hoje no Brasil a gente tem 52 Fab Labs, né? E aí são laboratórios em que, eu vou mostrar daqui a pouco uma foto, mas são laboratórios em que tem muitas cores, muita criatividade, tem tecnologia, mas, assim, é bastante importante que a gente se atenha ao fato de que não necessariamente precisa do uso da tecnologia para acontecer, para a gente ser maker e fazer a cultura maker valer, sabe? A tecnologia, ela vai estar ali impulsionando, né? Mas, de forma alguma, ela é primordial para que as coisas aconteçam. Ela vai estar simplesmente sendo a mão na roda, né? Ajudando e auxiliando, mas não precisa ocorrer sempre ou ter sempre. E aí, o interessante, né, da cultura maker é que ela traz essa oportunidade da gente refletir sobre o papel da criatividade, né, humana no dia a dia. A gente se parar para pensar, acredito que vocês devem ter tido essa experiência também, né, o ensino básico no jardim de infância, a gente é muito criativo, né, a escola, ela estimula muito a criatividade. Então, a lista de materiais, por exemplo, para um jardim de infância, tem muita cor, muito hidrocor, papel, cartolina. E à medida que as séries elas vão passando, o ensino básico ele vai podando isso, né? Ele vai diminuindo essa incentiva à criatividade. Mas acaba que, no fim das contas, depois ele começa a cobrar para a gente que a gente seja criativo. E é muito complicado a gente ser criativo se ao longo do tempo na escola a gente não trabalhou isso. A gente não viu isso em outra disciplina. A gente resumiu apenas a criatividade à aula de artes, né? A 50 minutos por semana. E olhe lá, né, as escolas que não têm. Então, o papel da cultura maker é basicamente, e assim, acho que seja o principal papel, difundir esse aprendizado pela prática. Não que a teoria não seja importante, ela é muito importante, né? Mas aprender na prática, aprender fazendo, torna um aprendizado muito significativo, né? Então, através desse faça você mesmo, mais pessoas têm acesso ao conhecimento, mais pessoas têm acesso à confecção de produtos, a criar com as suas próprias mãos soluções para problemas do dia a dia, do bairro, da cidade, e aí por aí vai, né? Então, um dos pilares é isso, é provocar o potencial criativo das pessoas, é buscar que as pessoas sejam criativas, né? E eu sempre falo, e todo mundo que vai estudando a cultura maker e que vai se, né, familiarizando, sabe que todo mundo pode ser maker, todo mundo. Né? A gente pode ser maker na cozinha, pode ser maker na escola, no trabalho, em tudo. Né? Ser maker é você criar soluções, é você colocar a mão na massa, é você pensar ativamente, criticamente, né? É você buscar aquilo ali. Então, por exemplo, na cozinha, as pessoas às vezes acham, eu não sou maker, eu nunca construí um protótipo, nunca construí algo, não sei de tecnologia, não sei de robótica. Não, gente, isso não tem nada a ver. Né? Você pode ser maker em diversos aspectos. Né? Às vezes a gente está fazendo um almoço e falta um ingrediente, por exemplo, e aí a gente não deixa de fazer aquela comida, a gente arruma um outro ingrediente e a gente muda a receita e a gente faz, a gente está sendo maker, a gente está sendo criativa, a gente está pensando, a gente está solucionando um problema. Tem algum problema dentro de casa, em vez de a gente chamar alguém, a gente primeiro pensa como que a gente pode resolver e busca alguma alternativa. Então, são outras formas, né, também de ser maker. E aí, trazendo para o lado, né, da educação, né, da cultura maker na educação, é interessante que a gente vá entendendo primeiro, né, uma diferença do ensino tradicional, do uso de metodologias ativas, né, porque a cultura maker é um tipo de metodologia ativa, assim como o ensino híbrido, sala de aula invertida, gamificação, e entre outros, né. A gente sabe, e acredito que aqui a maioria seja da licenciatura, que o ensino internacional ele vem apresentando falhas e ele vem sendo cada ano mais, né, fadado. Então, a gente já sabe que o ensino tradicional, ele coloca um professor como um detentor do conhecimento, o aluno como
mero reprodutor do conteúdo, espectador, um aluno passivo. E aí as metodologias ativas, usando tecnologia ou não, ela tira esse enfoque do professor, né, e coloca esse enfoque no aluno, colocando o aluno como centro do papel, né, de ensino e aprendizagem, coloca o aluno como um ser ativo, crítico, autônomo, e se a gente for parar para pensar, né, cada vez mais a educação, ela vem se tornando mais tecnológica. Os alunos, eles vão sabendo mais. As informações, elas são disseminadas de forma muito mais rápida, de forma instantânea. É o que a gente chama de educação 4.0. É aqueles alunos que eles não são mais aqueles alunos da década de 30, 40, 50. São alunos muito ativos. São alunos que têm a resposta, assim, na palma da mão. Que a gente não tem que poldar o uso da tecnologia, né, mas que a gente tem que aliar ela ao ensino. Né? E a cultura maker, como eu repito e sempre falo, ela traz uma vivência, uma experimentação, que muitas vezes os alunos eles não têm isso na escola, ou que não tem isso no ensino. Né? Às vezes eles veem de maneira muito teórica um determinado assunto, e quando a gente começa a utilizar a cultura maker, eles começam a colocar a mão na massa, e aquilo que era muito distante começa a fazer ter sentido, começa a ver que aquele assunto não está só na biologia, está na física, está na química, está na história. Um determinado modelo pode ser usado por diversos professores. Então, aquilo que um aluno estaria sendo ensinado em um determinado momento com a matéria, está sendo também ensinado em outra matéria, com outro professor. E aí ele vem trazendo esse resgate, né, do conceito de jardim de infância, né? Que é justamente a gente voltar para o que a gente trazia no maternal, aquele trabalho colaborativo, as mesas redondas, as pessoas se comunicando, pensando junto, né? Trabalhando junto para buscar isso. A criatividade rolando à solta, né? E não mais sempre aquela questão de poldar a criatividade. Né? Então, ele traz também essa questão do resgate ao conceito do jardim de infância. E aqui eu trouxe algumas vantagens, né? Mas são várias, mas eu tentei resumir muito para não virar uma palestra, né? Já que o intuito é ser uma oficina. Então, eu tentei resumir um pouco, né? Algumas vantagens da gente trabalhar essa cultura maker na educação. Além da interdisciplinaridade, que isso aí já está intrínseca ao movimento, ao movimento maker, a cultura maker, ela traz essa fomentação do pensamento crítico. Os alunos, eles passam a ser críticos. Eles começam a ter que pensar, a criticar, a ver problemáticas, né? Ele aproxima essa teoria da prática, tira aquela ideia de estar ali só no quadro, só na teoria, a gente puxa para que o aluno bote a mão na massa, pratique aquilo ali para entender, acaba promovendo, né, o uso e a familiarização das tecnologias, se por um acaso tiver a tecnologia, né, então aproxima também, até o acesso à internet a gente considera como uma tecnologia, então ele promove esse uso e familiariza também, né. E, assim, sobretudo, ele estimula a criação de uma solução para um problema de um cotidiano. Né? Então, a gente está vendo problemáticas em ciência, em física. O que é que meu aluno ele pode, a partir daquela problemática, pensar, né, e criar uma solução, criar um protótipo, criar, não uma maquete, né, porque maquete é muito ilustrativo e muito representativo, né, meramente ali. Mas um protótipo não. Um protótipo ele não precisa ser final, ele não precisa ser bem acabado, bem detalhado, mas ele precisa representar a ideia, ele precisa apresentar o que o aluno está pensando, né? Seja uma solução. E aí eu trouxe alguns exemplos lá daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem de fato na prática os alunos pensando, né, utilizando mais de uma matéria para resolver problemas, né, e unindo essas diferentes disciplinas em prol de uma mesma solução, né? E para a gente tentar também, né, ter uma fundamentação teórica, é necessário que a gente entenda alguns conceitos, né? Alguns conceitos que são básicos e que sustentam, de fato, a cultura maker, né? O primeiro deles é a criatividade, né? Ele também é o mais óbvio, né? A gente precisa ser criativo. Então, ele vai propiciar para o aluno, para o professor, para aquela pessoa que está participando, uma ideia, né, uma oportunidade de colocar a mão na massa, dele pensar, né? Então, esse é o principal foco da cultura maker, é a criatividade, é a gente trabalhar a criatividade,
Também é um conceito a colaboração. Ninguém trabalha sozinho e nada é só da pessoa, né? A gente sempre divide tudo e existe também essa colaboração. Os alunos, eles trabalham em conjunto, os professores, eles são tutores, eles se ajudam, todos ali estão trabalhando junto, né? A sustentabilidade, que faz parte, né, desse... Se fosse a gente considerar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa seria criatividade, colaboração, sustentabilidade e escalabilidade, né? A sustentabilidade é justamente entender que nada pode ser desperdiçado, né? Que todos os recursos eles têm que ser usados, né? Então a ordem é a gente investir com responsabilidade, a gente usar o que a gente tem em mãos, o que a gente tem, né, no nosso ambiente, com inteligência para não desperdiçar. E se por um acaso não tiver como, for o mínimo possível, né? E sempre tentar que aquilo ali fosse um desperdício, ver uma reutilização ou uma reciclagem para aquilo ali, certo? E o último, né, pé dessa mesa seria a escalabilidade, que é justamente, né, o fato de que as criações, elas não são únicas e elas não ficam para você, né? A escalabilidade, as criações, elas podem ser replicadas, multiplicadas, repensadas em grande, média, né, escala, com um custo baixo. Então, uma ideia inicial de, por exemplo, uma ideia inicial de Maria pode servir, né, de modelo para a ideia de João. E aí João pega aquele modelo de Maria e muda uma coisa, muda outra, acrescenta, replica aquela ideia, multiplica, traz para outra pessoa. E aí a gente vai sempre fazendo uma rede, né? Uma rede de conceitos, de apoio, de modelos, né? Para que outras pessoas vão usando também. Né, a gente vê isso muito, a gente vai vendo, né? A gente vê uma coisa na internet, tenta fazer igual, ou tenta mudar, ou acha que não ficou legal e tenta mudar, dá o nosso toque. Então, isso é uma escalabilidade. É a gente replicar, multiplicar, a gente usar de uma pessoa uma ideia e contribuir, né, para outras ideias também. Né? E aí, como eu tinha falado para vocês, aquela criação, né, do Fab Lab, eu trouxe uma imagem para vocês verem mais ou menos como é o Fab Lab, como é esse laboratório maker. Né? Dificilmente a gente encontra isso nas nossas escolas, né? Mas seria muito interessante se tivesse. Né? Esse Fab Lab, ele tem a função, né, de criar uma diversidade de possibilidades. Né? Então, os alunos eles vão chegar no laboratório, no Fab Lab, e pensar o que eu vou criar hoje, né? Por que eu tenho que criar isso? Como eu vou criar? Qual é a problemática que eu estou tentando solucionar? Né? E ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar com as outras pessoas, então existe esse trabalho colaborativo, e ele vai tomar decisões, eles vão tomar decisões, com uma autonomia e um protagonismo. Então, mais uma vez, a gente percebe, né, o quanto é importante a gente utilizar a cultura maker no ensino de ciências, porque um aluno, digamos, que esteja vendo um determinado assunto em biologia, aquele assunto, ele faz uma ponte com química, com física, e ele vai para um laboratório, ele pode criar um protótipo que tem um pouquinho de física, de química, de biologia, que ele teve que pesquisar as diferentes áreas, que um determinado modelo serviu para 3 áreas, né? 3 matérias diferentes, e com um modelo, com um protótipo que ele criou, que ele pensou, ele teve que estudar diversas disciplinas, né? E que não aconteceria provavelmente se cada um tivesse na sua caixinha, na sua sala, sem pensar em outras matérias e só olhando para a sua própria matéria. Então, ele traz esse mix de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, né? De trazer mesmo o aluno uma visão ampla, uma visão que os documentos da educação pedem isso, criticidade, interdisciplinaridade, olhar, né, além do que a gente está só observando para aquela determinada matéria. E aí eu vim mostrar para vocês um exemplo de como que pode acontecer essa cultura maker e essa interdisciplinaridade numa escola, por exemplo, numa sala de aula. E aí a ideia, né, quando a gente foi fazer esse... Deixa eu tirar essa coisinha daqui de ocultar. E aí... Ai, meu Deus, não quer voltar. Pronto. E aí, a ideia era justamente montar esse laboratório maker na escola para que os alunos eles pudessem estudar física, química, matemática, robótica dentro de um laboratório. A gente pudesse pegar um assunto de uma matéria, um assunto de outra e unir. Mas, infelizmente, veio a pandemia e não pôde, né,
colocar isso, não pôde botar em prática. Então, a gente pensou, já que os alunos não podem ir para o laboratório, a gente vai fazer com que esse laboratório maker chegue na casa dos alunos. Então, teve que partir uma partezinha da nossa ideia de não usar a tecnologia, né? Então, não foi utilizada a tecnologia no sentido de impressora 3D, cortadora laser, não. Foi utilizado papéis, pilhas para trabalhar física, para trabalhar robótica, outras coisas que não teria tecnologia se a gente tivesse realmente no fato no presencial. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês, né, do uso, né, de outras matérias no ensino, né? Então a gente estava falando de energia solar, dos tipos de energia, trabalhando energia limpa, de diversos tipos de energia. E aí os alunos, a gente começou a estimular que eles tentassem, né, acender LEDs. Só que para eles acenderem essas LEDs, eles tiveram que pesquisar como é que tinha que fazer, tiveram que ver que tinha voltagem, né? Tinha amperagem, teve que pesquisar isso, e aí já ia para a física, né? Então a gente saiu daquela ideia de energia só, da biologia, e foi para a física. Eles tiveram que ver o que era a corrente, por que um LED pegava, outro não. Tiveram que pesquisar que cada LED tinha cores e que as cores tinham voltagens diferentes e que uma pilha tinha uma voltagem. Então, eles foram estudar corrente contínua, corrente alternada e nem precisou daquelas fórmulas todas que eles só iriam ver no 9º ano, por exemplo. São alunos do 6º e do 7º. Mas que uma pesquisa, uma tutoria, né, um determinado assunto que era, de início, biologia, a gente foi puxando ramos para outras matérias. E aí, a gente falando de reciclagem, falando também de utilizar materiais, a gente começou a entrar numa questão de geometria, né? Vamos tentar utilizar a partir de papel, né? Que aí são papéis, modelos de animais, certo? Para a gente estudar um determinado animal. Mas para isso a gente não quer que vocês desenhem. Vamos fazer o Tangram, que é usar essas formas geométricas para ir colocando. E aí, esse mesmo modelo que serviu para eu falar de uma raposa, de um pássaro, de um tigre, né? E de outros animais, serviu para o professor de matemática trabalhar os tipos de triângulo, as formas geométricas, né? Então, o professor de matemática veio e começou a trabalhar que tipo de triângulo era aquele, quantos lados, qual era o ângulo, quantos vértices, quantas arestas. Então, mais uma vez, eu estou mostrando, né, que a gente botou a mão na massa, os alunos, eles criaram isso, e um modelo serviu para física, serviu para matemática, serviu para ciências, e a gente pediu para que eles pesquisassem, né, onde esses animais que eles estavam criando moravam, o que estava acontecendo, então foi para uma outra parte também. Então, mais uma forma de mostrar para vocês o quanto um protótipo ele pode auxiliar em diversas disciplinas. E aí eu trouxe outro exemplo de protótipo, que foi os alunos pesquisando as problemáticas que tinha na cidade, no bairro, né? Nessa questão de ser sustentável ou não. E aí tem um aluno que falava muito da questão do lixo, dizendo que Feira Nova tinha muito lixo. E aí ele pensou em criar um protótipo para representar a ideia dele, né, da solução, que era criar um centro de aproveitamento desse lixo, e aí nesse centro teria tipo uma mini usinazinha para aproveitamento do biogás. E aí ele fez com papelão, então a gente trabalhou aí, né, a reciclagem, trabalhou ele pensar numa problemática, ele teve que entender como é que funcionava o biogás, foi pesquisar coisas que nem era da área daquela série, né, mas aí a gente vai sempre trabalhando com a tutoria, e pensou em usar um cano para transformar. Teve outro que a gente estava trabalhando sobre a questão da matemática, dos ângulos, né? E aí a gente desafiou eles a criarem com macarrão algum protótipo de alguma coisa. Depois a gente teria que dar uma finalidade para aquele protótipo. E aí esse aluno, ele criou uma ponte de macarrão. Isso é macarrão mesmo, gente. E aí ele criou essa ponte de macarrão. E quando ele criou isso, a gente trabalhou ângulo, né? Porque a ponte não poderia ter ângulos diferentes, teriam que ter ângulos iguais para poder ficar sustentada, para não cair, qual era o ângulo que teria que ficar. Então, a gente trabalhou essa questão do ângulo, né, da sustentação. O professor de física foi trabalhando a questão de velocidade média, de aceleração, sem trabalhar formas, mas trabalhando essa ideia, né? Então, assim, é mais uma forma de mostrar que um protótipo, um modelo, serviu de base, né? E serviu de experimento. Eles criaram aquilo ali e outras pessoas foram fazendo, né? E outras matérias foram sendo utilizadas. E aqui foram 2 alunos que fizeram um aterro sanitário e o outro um centro de coleta seletiva, justamente. E aí eles pesquisaram, foram ver
a questão da geometria, de como teria que ficar esse aterro para não cair tudo, né, e entender a mesma coisa da coleta seletiva. Então, assim, eles foram pensando em problemáticas, pensando criticamente, buscando soluções, colocando a mão na massa, e a partir daquilo ali eles foram tendo que pesquisar outras matérias. Então, eles saíram do nicho da biologia, ele foi ver física, foi ver química, foi ver geografia, foi ver história. Então, a gente mostra mais uma vez como essa cultura, ela pode ser interdisciplinar, ela é interdisciplinar, né? E aí, eu trouxe outro que foi da Casa Sustentável, em que eles tiveram que entender que a placa solar não poderia ficar plana, tinha que ter uma angulação. Que angulação era essa? Então, foi ver física, foi ver o funcionamento dessa placa fotovoltaica, entender como é que acontecia, física também. Foi ver a questão da importância da energia solar, biologia. Então, mais uma vez, mostrando mais de uma disciplina servindo de apoio, né, para a construção de um protótipo. E aí, como é uma oficina, né, eu queria propor para que a gente construísse um protótipo, que vocês pudessem, né, a partir do que tivesse em casa, iniciar uma construção e que a gente pudesse debater isso. Que a gente pudesse construir algo, vocês podem puxar para a área de vocês, né, não sei qual a área de cada um aqui, mas vocês podem puxar para a área de vocês e construir com o que tiver em casa, iniciar, né, como eu falei, um protótipo. Ele não precisa ser elaborado, ele precisa só representar o que você está pensando, e a gente colocar essa mão na massa mesmo, ver que é possível a gente construir, a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e pensar, né, usar a criatividade para tentar solucionar uma problemática, servir de um modelo, né, buscar outras disciplinas que vai ser agregadas ali, certo? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. E primeiro perguntar, né, antes de eu terminar antes de iniciar a construção, perguntar se em relação à história, em relação aos conceitos, vocês tiveram alguma dúvida ou foi tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, Tranquilo, nenhuma. Paula. Certo. Então, eu queria saber, né, de vocês, se vocês topam que a gente, de fato, agora bote essa mão na massa e tente construir alguma coisa. Não precisa ser nada elaborado, vocês podem compartilhar as ideias aqui e a gente discutir e a gente conversar o que a gente poderia fazer, né, de mão na massa, de colocar, de fato, né, as mãos aqui para construir algo e servir de um modelo, né, tendo em vista que o propósito é que esse modelo, ele possa ser interdisciplinar, né? Ele tenha em vista que eu possa trabalhar biologia, física, química, enfim, vocês vão decidir, né? Vocês vão pensar. Então, eu queria saber se vocês topam e a gente poderia, né, começar a discutir aqui e vocês compartilhar ideias de vocês para a gente ir começando essa construção. No Cada caso, a um gente... faria um, Paula, ou tipo, um para todo mundo? Eu acho que, eu não sei se um para todo mundo vai conseguir, né? Porque tá remoto, né? A não ser que eu possa utilizar com vocês, não sei se vocês preferem. Eu posso utilizar o Jamboard, não sei se vocês sabem o que é um quadro que a gente vai montando, né? A ideia. Então, se tiver complicado para cada um fazer, a gente pode juntar e fazer um só. Mas eu acho que se vocês toparem, se cada um começar, ou pelo menos falar e tentar me dizer o que é que está querendo fazer, acho que vai ser legal também. O que é que vocês acham? Pronto, então faz cada um. Dá para desenrolar. Pronto, vocês podem abrir a câmera se quiser, ou só abrir depois, vocês que sabem, vocês fiquem à vontade. Vocês podem tirar dúvida. Se quiser se juntar, ou tiver uma pessoa tiver uma ideia, a outra tiver outra ideia, e trabalhar essa ideia para ir ajudando, pode ser também. Mas o ideal é que a gente bote a mão na massa e que a gente faça um protótipo aqui, né? Esse é o objetivo da oficina, a gente, de fato, entender que viu a teoria legal, né? Massa, agora vamos fazer isso? Vamos ver que realmente funciona e dá uma funcionalidade para o nosso protótipo? No caso, a gente vai só escrever como seria o protótipo ou realmente fazer? Eita, meu microfone está desligado. Se você tiver condições de fazer, vai ser perfeito. Agora, se por um acaso não tiver condições nenhuma de fazer o protótipo, não tem problema, não. Eu vou deixar um link aqui do Jamboard, aí você coloca num post-it o seu nome e explica o que seria. Mas eu acho que seria interessante, se puder, né? Eu também não sei como tá na casa de vocês aí, se tá todo mundo disponível, com materiais disponíveis para construir. Certo? Pode ser assim?
Pode. Boa tarde, Paola, né? Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Eu tô Vê só, bem, vou compartilhar o link aqui, mas tô ouvindo, pode falar. deixa eu. Acho que tá ruim pra coisa. Vê bem, eu estudo matemática. Aí, assim, já tô quase formado, sinal. Para mim é sempre difícil trabalhar em disciplinaridade. Assim, eu consegui só mais com o pessoal de arte, lá no GP da Roda Aurora, que eu fiz PIB de lá. Então, assim, era sempre difícil. Aí, a atividade que eu consegui mais ir por parte lúdica foi quando a gente tentou medir a altura da escola, conseguimos. Medir a altura de árvores da escola, que lá é bem arborizada, conseguimos. E fazer, confeccionar com barbante estruturas geométricas para aplicar o conceito geométrico, tipo fato, na prática. Só que eu não sei, acho que é uma deficiência minha, com certeza é uma deficiência minha, e também um pouco do curso, porque é um pouco complicado você usar o rigor matemático de forma que eles consigam, que eu consiga passar todo o conteúdo e partilhar o conteúdo, não passar, mas partilhar o conteúdo e construir algo que saia do papel. Eu chamei de matemática experimental, foi bem legal. Só que protótipo, assim, físico, eu tenho dificuldade, assim, para construir, feito o que tu fez aí com LED e tal, eu achei fascinante. Mas a minha dificuldade é aplicar isso na Isso matemática. na aula, né? Exatamente. Quando a gente começou com os alunos, eu perguntei primeiro, né? Porque assim, eu sou da biologia, eu não sou da matemática. Então, eu já deixei claro que eu não era da matemática. Então, eles precisariam me ajudar também. Eu poderia cometer algum erro ali, né, de conceito, mas que a gente tinha um professor de matemática do grupo. Então, se fosse necessário, a gente também estaria consultando esse professor de matemática. Ele faria parte das nossas reuniões online, se fosse o caso, né? E aí, a gente começou trabalhando essa questão. Eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu vou trabalhar, né? Biologia, matemática, logo no início a gente fica sem entender, né? E ainda mais essa mão na massa. E a gente teve a ideia de. A gente viu que o professor de matemática estava dando geometria. Então, a gente disse, vamos linkar os assuntos? A gente estava falando sobre os animais, estava falando sobre os biomas. E o professor de matemática estava falando sobre geometria. Então, eu conversei com o professor de matemática e a gente pensou em, eu vou pedir para que meus alunos, eles construam um animal, mas para que eles construam esse animal, eles construam usando as formas geométricas, que foi aquele tangram que eles fizeram. E aí, eu trabalhei o animal e o bioma, e o professor de matemática trabalhou ângulo, aresta, vértice, os tipos de triângulo, sabe? Quadrado, retângulo, trabalhou isso. Para as coisas de LED, a gente estava trabalhando a questão de iluminar, né? Iluminando cidades. Eles queriam botar uma iluminação na maquete deles, no protótipo deles. Então, a gente pensou em como que a gente poderia usar aquilo ali. Aí, a gente pensou na LED. Né? Eles receberam nas caixas de LEDzinhas, de jump, que é aquele fiozinho, né? E a pilha. Só que a gente não disse como que eles tinham que fazer, eles tiveram que pesquisar. E aí eles ficaram malucos, porque o azul acendia e o vermelho não acendia com o azul. E eles queriam entender como é que um LED acende e o outro LED não acende. E aí o professor de física veio entrando e falando de voltagem, sabe? Ele falou que cada LED tinha uma voltagem, que não podia ter mais voltagem do que a pilha aguentava. Então, assim, é difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não. É realmente difícil, porque a gente tem que pensar muito, a gente tem que ser criativo. Não é isso? A gente, como você, por exemplo, você pensou em medir a escola, já foi uma coisa, né? Já saiu da sala de aula.
Eles poderiam ter visto ali geometria, comprimento, altura dentro da sala, só você falando. Mas eles não, eles foram medir. Né? Então, já tirou eles daquela zona ali, eles foram, já foi uma boa coisa, um bom passo. Mas, assim, acho que eu partilho, né, da sua sensação, porque é assim também. Mas acho que quando a gente vai conversando com outros professores que também topam, porque não adianta só você, né? Outros professores topam também fazer o que a gente fez de se ajudando, a gente consegue trabalhar várias matérias com um determinado protótipo. Então, por isso que eu digo, né? Quando você estiver dando, por exemplo, geometria, que tal sugerir para que eles pesquisam o que é Tangram e mandar eles fazerem um Tangram? Né? Seria uma coisa interessante também. E aí, a partir daqueles dali, eles poderiam pedir você poderia pedir para que eles identificassem quais são as formas geométricas que ele usou ali. Qual foi a forma geométrica de cada? Quantos lados? Quantas arestas? Que tipo de triângulo é aquele? Né? Então, a gente já está trabalhando de uma outra forma. É uma dica, né? Não sei se vai ajudar, mas é uma forma que eu consigo perceber de ser tranquilo. Nesse momento remoto, eles podem fazer, né, em casa. E se for no momento presencial, também podem. Mas, assim, é isso. Acho que até na graduação mesmo da gente, eu fiz um trabalho com insetos. Não sei se tu conhece o Pedrão, lá da entomologia. Pronto, foi um trabalho ajudando ele, que ele me ajudou, na verdade, para identificação de inseto com matemática. Até publiquei num GPEX. Até na universidade é difícil você conseguir unir dois universos distintos. Beleza, eu vou tentar, sei lá, fazer alguma coisa por aqui, uma coisa. Valeu. Se você não conseguir, de fato, montar o protótipo, só ter a ideia já é muita coisa. Agora, lembrando o que tu falou, eu lembrei que quando eles estavam estudando, eles que disseram que era interessante fazer energia solar. E aí eu questionei por que era interessante, né? Mesmo sabendo que era. E aí eles disseram, porque a energia é limpa, mas gasta muito. E aí eu propus eles contarem, né? Quanto é que seria investido, quanto é que seria o retorno. E aí eles tiveram que usar a matemática para poder fazer todos esses cálculos, né? De quanto seria investido, do retorno, de quanto gastaria em conta de energia, quantos quilowatts estaria sendo utilizado ali, quanto cada quilowatt vale, teria multiplicação, né? Depois regra de 3 e tudo mais. Então, foi outra forma de utilizar a matemática por um assunto que eu estava trazendo. Entendeu? Eu estava dando um determinado assunto, eu poderia tirar essa questão de contabilidade, podia só fazer a questão da importância da energia solar, mas não, eu propus que eles fizessem uma comparação da energia elétrica, vinda de hidrelétrica, que a gente paga a conta de luz da CELP, com o uso da energia solar. Qual seria a diferença ali? Quanto gastaria? Quanto estaria economizando? Então, eles tiveram que ir para a ponta do lápis, matemática pura ali, né? Calculando, não era mais biologia, para responder essa questão. Então, agora eu lembrei, né? Foi uma outra forma de utilizar a matemática nessa parte. Beleza. Isso é alguma coisa, valeu. Gente, eu compartilhei esse link aqui do Jamboard, e aí, quem por um acaso não tiver como começar a fazer esse protótipo, de fato, a criar, vocês podem criar um post-itzinho lá, bota o nome de vocês e explica o que é que vocês criariam, sabe? É só uma outra oportunidade para quem não estiver conseguindo fazer, de fato, a mão na massa, ter como partilhar isso. Aí é só colocar não sei se vocês sabem mexer, mas eu vou apresentar aqui, porque aí quem não souber aprende também, né? Já é uma outra ferramenta. Aqui vocês podem colocar nota adesiva, e aí vocês colocam o nome de vocês, pode escolher a cor, certo? Coloca o nome e escreve aqui o que seria o protótipo de vocês, se por um acaso não puderem fazer agora mão na massa, sabe? Se quiser, por um acaso, escrever uma caixinha de texto, vocês podem clicar aqui em caixa de texto. Aqui aqui são formas, vocês podem ver, né? Para poder escrever, fazer uma setinha. Podem mudar a cor também. Então, é só uma outra opção para quem não puder colocar, de fato, essa mão na massa e iniciar esse protótipo físico, né? Aí vocês podem fazer lá, não tem problema não. E vocês acham que umas 3 horas a gente já pode conversar um pouquinho sobre o início ou vocês querem mais um tempinho?
Eu acho que dá, Paula. Beleza, então qualquer coisa vocês podem falar aqui, certo, gente? Paula, Oi, pode falar, Rai. tu pode enviar o link para mim no chat de novo, por favor? Do Jamboard, Isso. vou mandar de novo. Vê se agora pegou. Eu peço que vocês coloquem o nome porque ele é anônimo. Então vocês vão colocar lá e eu não vou saber quem escreveu o quê. Mas se por um acaso não quiser se identificar, aí quando a gente perguntar aqui, a pessoa que escreveu aquilo ali pode se pronunciar, tá, gente? Então fiquem à vontade.
Vocês estão conseguindo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, podem falar, tá bom? Tô aqui aí para ajudar, se preciso. Pronto, eu já terminei. Só fiz um erro de português e ajeitei. Foi pronto. Paola, como minha área não é educação, aí eu tentei fazer alguma coisa que interagisse com aquilo que eu gosto mais de mexer. Aí saiu algo bem Ótimo, ótimo. simples, mas eu acho que é funcional. Ótimo. Já vocês compartilham aqui com a gente. Gente, eu falei justamente isso, né? Para vocês puxarem para a área de vocês, porque é mais fácil, né? Para a gente ter criatividade na nossa área, né? A gente está acostumado, a gente consegue pensar outras possibilidades ali de uso. Mas fiquem à vontade para vocês criarem, né? O protótipo ou a ideia de protótipo que vocês desejarem. Daqui a pouquinho, quem já for terminando, né? Tuan já terminou, José também. Aí vocês já podem ir compartilhando enquanto os outros estão fazendo. Pode ser? Como é que Por mim, compartilha? pode. Tem que fazer alguma coisa, não? Eu só fiz Tu escrever. pode abrir, como tu escreveu, não foi? Tu pode abrir o microfone quando for falar, se pode ser agora também, se quiser, e explicar, né, qual foi a ideia de protótipo que você fez. Tu escreveu porque não deu para fazer fisicamente, mas se fosse fisicamente, como é que seria? Como é que você trabalharia com isso, sabe? Qual foi o assunto que iria ser trabalhado, as disciplinas, enfim, essas coisas assim. Só para compartilhar com a gente mesmo qual foi a ideia, né, e qual foi a função que teve. Ah, eu botei. Vai agora? Pode ser agora, sim. Eu botei. Eu falei sobre. Deixa eu ler aqui, cadê? Botei Deixa eu compreensão de ordem de Vou grandeza. compartilhar minha tela. Pera aí, para o pessoal ver, né? O que tu escreveu. Uhum. Compartilhar aqui. Pronto. Eu botei. Cadê? Tá aí. Compreensão de ordem de grandeza para estimar valores. Eu fiz uma atividade semelhante. Eu entreguei um bocado de cubinho de cubinhos de madeira para os alunos. E eles tinham que me dizer quantos cubinhos eu podia encher aquela sala, a sala que eles estavam. Aí, sem fazer conta. Sim. Aí, no caso, só estimando valores. Ou seja, sem fazer conta que eu não precisava medir o cubinho, nem nada. Tinha que fazer um pouco de conta, óbvio. Aí o objetivo era para eles verem que um número muito grande de cubinhos cabia na sala. E era importante eles saberem trabalhar com números estupidamente grandes e a forma de escrever, né? Aí entra a potência de 10, que é bem comum você ver isso em ciências como física, até biologia mesmo, para contar Sim. bactéria, por exemplo, né? Para você estimar esses valores. Eu tô falando da área que não é minha, Sim. Não, mas pode mas, continuar, tá certo. A gente mas usa mesmo. pronto. Mas é isso aí. Aí o aluno saber mexer com esses números, que não é difícil, mas saber como usar essa matemática é importante. Foi isso que eu pensei. Sim, ótimo. Se mais alguém quiser já ir compartilhando também, viu, pessoal? Podem ficar à vontade. Eu posso falar? Pode? Eu fiz. É porque como eu tô pelo celular e fica ruim de mexer nesse programinha que É tu mandou. verdade. Tinha um Porque no aplicativo, mas celular. para não ter que baixar o aplicativo, eu mandei só o link, entendeu? Porque você não É imagina porque baixar outro aplicativo. meu celular não tem memória, não, tem vaga lembrança. Ah, Aí eu pensei em duas coisas. Eu pensei que eu sou da zootecnia. Aí eu pensei em dois exemplos. O primeiro seria uma forma de fazer com que um grupo de pessoas que não seja da área compreenda melhor como é que se dá o funcionamento do rumen de um ruminante qualquer. Vamos lá, uma vaca. Aí eu pensei no quê? Através do uso de uma garrafa e uma bexiga de festa, um pouco de caldo de cana e levedura de cerveja, que é mais rápido, e colocar o caldo de cana para fermentar juntamente com a levedura para produzir o gás e através da bexiga na tampa da garrafa vai dar para perceber esse gás que é produzido e liberado, para que as pessoas possam ter uma noção de como, a depender do substrato, a depender do alimento que eu dei para aquele ruminante, eu posso manipular a quantidade de gás que ele emite para a natureza. E todas as pesquisas hoje em dia que estão sendo feitas para se melhorar o desempenho dos animais e se diminuir a emissão de gases estufa por parte deles, pensa justamente nisso. Quais são os tipos de alimentos que causam a menor fermentação
que produzam metano. Entendeu? Menino, arrasasse, José, arrasasse. Muito bom, perfeito. Eu fiz iniciação científica, eu sou da biologia, mas a minha professora dava bioquímica para a minha orientadora, ela ensinava bioquímica para a zootecnia. Eu passei um ano com a zootecnia na iniciação científica. E assim, era arretado, né? Quando o pessoal vinha falando das coisas de lá do ruminante, eu ficava bestinha, porque era uma forma de ver bioquímica totalmente diferente e de ver biologia totalmente diferente. E eu lembro que eles trabalharam, pelo menos no período que eu estava, eles construíram por exemplo, as vias metabólicas, eles construíram com balões, com várias coisas, sabe? Tirou aquela ideia das vias metabólicas de bioquímica do quadro, sabe? Foi para bola, foi para vídeo, foi fazendo coisas assim, mão na massa mesmo, que assim, com certeza foi ficando de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado, né? De ver só a bioquímica ali nua e crua, né? No quadro. Mas assim, perfeito, gostei muito, viu, José? Muito bom, muito bom. Imagina se todo mundo pudesse aprender dessa forma. Como seria mais significativo? Com certeza, né? Com certeza. Ficaria, né, de forma significativa e não assim, decoreba, né? Porque decoreba a gente esquece depois. O aluno ali acaba, às vezes, decorando para passar e nem lembra quando passa o período. E eu acredito que para a vida da pessoa, ela tem que levar os conceitos gerais que possam indicar ela um caminho para caso ela precise daquilo, ela saber onde buscar, né? Isso, né, José? Até porque, assim, a gente sabe que hoje a tecnologia está aí. Se no profissional, né? Quando a pessoa se formar, se por um acaso ela tiver uma dúvida, uma coisa, ela pode consultar a internet. Mas ela precisa, pelo menos, entender aquilo ali. Então, o importante é que o básico, os conceitos, aquelas coisas mais importantes, ela consiga compreender. Ela consiga ver uma tabela, um gráfico e entender do que está falando. Ela consiga ver uma problemática e pensar numa solução, né? Não precisa necessariamente de todos os detalhes de uma via, por exemplo, para saber uma solução. Mas ela conseguir compreender já é muita coisa. Isso. Mas alguém queria compartilhar, gente, que pensou no protótipo e tal? Eu posso falar? O meu que eu coloquei foi em relação à importância da botânica na sociedade. E aí eu pensei 2 temas, né, que abordariam essa temática, que seria como mostrar o quanto a vegetação influencia na mudança de temperatura e como também ela pode influenciar na preservação de animais. E aí, como seria para fazer um protótipo? Eu acho que para falar sobre a preservação dos animais, falar da botânica voltada como preservação dos animais, seria mais difícil. Eu acho que entraria mais essa parte que tu falou, né? De precisar pensar, de você ter criatividade. E já em relação à mudança de temperatura, entra mais a questão da interdisciplinaridade, né? Porque aí, eu quero fazer um protótipo que mostre como a vegetação vai influenciar na mudança de temperatura. Mas como eu vou fazer isso? Aí eu pensei, mas eu não sei como fazer, porque vai entrar outras coisas, vai entrar física, um pouco de física. Aí eu só tive a ideia mesmo. E até geografia também, né? Porque você pode pegar essa questão, né, da vegetação e estudar qual é aquela área e tudo mais, né? Que a gente também vê isso em geografia. Então aí já vai trabalhar física, já vai trabalhar biologia, já vai trabalhar geografia, né? Então, assim, já vai uma interdisciplinaridade aí. E assim, o principal é a gente ter a ideia. Quando você já teve a ideia, você já pensou. Agora é só construir. É mais fácil. O mais difícil é você pensar o que você vai ter que fazer, né? Pensar é o mais difícil. É ter a criatividade de qual é a problemática que eu quero abordar, qual é a solução que eu vou ter que criar. E aí, o caminho para criar isso vai ser demorado, vai ter que ter pesquisa, né? Você não cria do nada. Você pensa na ideia, mas você tem que pesquisar, né? Qual é a parte de física, de geografia, de biologia? Será que tem química? Será que tem outra matéria? E aí, nas pesquisas, vai conseguindo construir esse protótipo. Um protótipo, ele não constrói do dia para a noite, né? Ele é uma construção. Mas o principal é o pontapé inicial.
é de você ter a ideia, você analisar uma problemática, dizer, eu quero trabalhar isso, então eu vou ter que pensar. E já ter ideia, e você já teve. Então, assim, arrasou. Até agora, esses três que eu ouvi, né, já foi... Gente, foi perfeito. Vocês estão, né, maravilhosos. Se mais alguém quiser compartilhar também, tá? Pode começar. Vocês levam mais ou menos quanto tempo para realizar as atividades do protótipo? No presencial, a gente estaria indo dois dias na semana, então eles teriam uma semana para começar iniciando. E como é um trabalho colaborativo, não demora tanto, né? Porque são todo mundo está ali se ajudando na construção de um protótipo. Mas agora que a gente começou pedindo para que eles fizessem remoto, a gente deu um mês. Na verdade, 3 semanas, não chegou nem a ser um mês. A primeira semana, a gente pediu para que fosse uma semana de letramento científico, de pesquisa. Que eles pesquisassem a problemática, pesquisassem como teria que fazer, sabe? Pesquisassem tudo para, na semana seguinte, colocar a mão na massa. Então, durou mais ou menos um mês, mas uma semana foi só de pesquisa e as outras 3 foram de mão na massa. Eles foram construindo, sabe? E aí eles mandavam foto, a gente ia se ajudando. Online, né? Remoto. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. E aí, mais alguém, pessoal? Vi que a Emanuele colocou aqui um jogo de tabuleiro. Como seria, Manu? Eu pensei, né, que poderia ser um jogo para iniciar com os alunos antes deles irem para o laboratório, para que eles conhecessem os equipamentos, eles conhecessem as vidrarias, não só conhecessem, mas também que eles passassem a se familiarizar com a função deles. Então, inicialmente seria para conhecer mesmo o laboratório, e depois eu pensei assim, poderia ser feito alguma coisa para a gente simular experimentos no laboratório, tipo para analisar teor de álcool na gasolina, o que a gente precisaria para fazer análise. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Muito bom, muito bom. É um baque, né? Quando a gente vai ver um laboratório, a gente fica sem saber como é que fazer, o que é que se comporta, o que é que funciona, tudo, né? Então, imagina se todo mundo tivesse essa oportunidade de fazer esse jogo aí de tabuleiro antes de iniciar, antes de ir para o laboratório. O quanto que seria, né, valioso, e o quanto que seria importante, com certeza, para o aprendizado, isso. Então, adorei, viu, Emanuele? Muito bom mesmo. Vocês estão ótimos em tudo, gente, nas ideias de protótipos, muito bom. Tem mais uma pessoa que escreveu aqui no Jamboard, que foi Jaelen. Tu quer compartilhar, Jaelen, sobre... Ou ela... Tá aqui? Tá. Você quer falar, Jaelen, sobre como foi essa ideia que você teve do consumo desenfreado de carne? Ela colocou consumo desenfreado de carne e o impacto que isso causa no meio ambiente. É uma problemática bem interessante. Mais alguém que conseguiu construir o protótipo físico, ou que, se não foi o protótipo físico, mas que conseguiu ter a ideia de como faria ou de como aplicaria e queria compartilhar? Ah, meu hábito tá quebrado. Eita. Tem como, será que tu consegue pelo menos escrever para a gente só entender como seria esse protótipo? Eu achei tão interessante essa problemática, né? O consumo de carne desenfreada, eu achei extremamente interessante. Algum de vocês conseguiram fazer um protótipo físico ou iniciou? Acho que não, pelo silêncio, acho que não. Não tem problema não, pessoal.
Mas de antemão, né, eu já queria dizer que aqueles que compartilharam, né, que pensaram, vocês foram extremamente criativos, né, não é fácil, né, em pouco tempo, em 15, 20, meia hora, né, vocês terem que pensar numa problemática e construir um protótipo. Eu imagino, né, que é difícil, eu sei que é difícil, mas assim, vocês deram um pontapé inicial, vocês já conseguiram pensar numa problemática, conseguiram pensar numa solução e conseguiram pensar num modelo, né, para fazer. Então, assim, foi muito bom. Parabéns mesmo. Todos vocês foram bastante criativos nas escolhas, né, das problemáticas e em como seria utilizado isso, certo? A Jaren falou aqui que a minha ideia seria aplicar ideias sociais e filosóficas, não apenas questões biológicas, mas mostrar a ética pessoal na preservação ambiental para gerações futuras. Ótimo, perfeito. Já estaria trabalhando em diversas disciplinas, estariam trabalhando uma criticidade, né? Eles estariam sendo críticos, eles teriam que pensar criticamente, né? Pensar eticamente. Então, aí já está envolvendo ética, filosofia, tudo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vocês foram demais, pessoal. Bom, mais alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Ou não? Tudo certo até aqui? Pronto. Então, eu vou só compartilhar aqui com vocês, né? Para agradecer. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com a criatividade de vocês. Vocês, de fato, arrasaram, né? Então, muito obrigada mesmo, tá? Vou deixar minhas redes sociais aqui, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem falar comigo no Instagram, onde vocês preferirem, né? Eu também deixei o Instagram do grupo de pesquisa que eu faço parte. Lá a gente sempre posta dicas de várias coisas, né? De interdisciplinaridade, de ferramentas de utilizar para ser criativo, para usar mais de uma disciplina. Então, de fato, muito obrigada. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que vocês possam ser criativos, possam utilizar esse mão na massa, essa cultura maker nas disciplinas que vocês vão dar, né? Conseguir aliar com outros assuntos, com outras temáticas. Também não precisa sempre estar naquele nicho ali, né, da escola. Vocês podem passar isso para o nicho da comunidade, do bairro, da cidade, né? De tu pensar criticamente mesmo, né? Então, muito obrigada. Foi ótimo. Vocês foram muito bem na criatividade de vocês, certo? E seria perfeito se a gente tivesse, né, aprendido com esses modelos que vocês tiveram ideia agora, né? Modelo de Rayane, de Tuan, de Jaelen, de todo mundo que falou aqui. Se a gente tivesse tido a oportunidade de aprender da forma como vocês estão propondo, meu Deus, seria perfeito. A gente teria um aprendizado muito significativo. Com certeza, as nossas crianças, os nossos adolescentes estariam levando aí esse conhecimento de forma muito mais poderosa, né, do que só ter visto ali na teoria. Tá? Então, muito obrigada mesmo, pessoal. Muito obrigado, Paula. Parabéns. Foi ótimo, Paula. Vocês têm algumas perguntas para a Paula? Eu sei que a gente já interagiu bastante, né? Vocês têm algumas perguntas para a Paula, algumas considerações? Eu até tenho, é que aquele artigo da Nature que eu coloquei no chat, eu acabei de ler esse artigo, foi um colega meu que passou para mim essa semana mesmo. Eu achei bem bacana, porque tem tudo a ver com a cultura maker, só que na escala internacional, o que se chama DIY, Do It Yourself, que quer dizer maker, né? E tem muito a ver com o uso de impressora 3D, o uso de material de sucata para baratear os custos, e não somente em lugares onde é muito difícil acesso a recursos de pesquisa, etc., mas até em institutos de grande porte, e que se dá para baratear os custos e fazer algo caseiro, que muitas vezes é até mais útil do que algo que você compra
gastaram uma fortuna. Até tem exemplos nesse artigo de pessoas que gastam uma fortuna para comprar um microscópio comercial, por exemplo, e a primeira coisa que elas fazem é abrir tudo, quebrar tudo para trocar o sistema óptico para ser útil para os fins daquela pesquisa. Então, aquele artigo é interessante. E também fala da democratização da ciência e pesquisa para poder fazer realmente pesquisa de ponta em lugares de recursos muito escassos, incluindo o Brasil. Mas eu também queria enfatizar que a Paula falou muito sobre sala de aula, de ensino, e aquele artigo realmente demonstra que essa cultura maker, essa cultura do-it-yourself, não se restringe ao modelo de educação, mas é aplicável em qualquer área. Qualquer laboratório, qualquer pesquisador, qualquer profissional deveria adotar esse tipo de prática, e basicamente é ilimitado o que vocês podem fazer. Agora, requer muita criatividade, como vocês perceberam. Tem aquela ideia inicial que é difícil, mas sempre tem jeito e tem recursos. Outra coisa importante frisar é que tem recursos, tem projetos open source projetos na internet, onde você vai lá e tem todo o projeto. Às vezes é um projeto mesmo, às vezes já foi construído e testado e algo que eu nem sabia, mas tem revistas, tem publicações que tem revisão por pares desses projetos. Então, são testados, são viáveis, funcionam. Então, vocês não precisam começar de zero. Então, isso é coisa bacana dessa cultura de open, que está aberto, e que as pessoas compartilham. Isso é bem bacana. E tem muita coisa. Vai na internet e tem muita coisa. Então, vocês não precisam começar professor, de zero. verdade. É aquilo que eu falei, né, sobre a escalabilidade. Você não precisa criar do zero. Um dos conceitos da cultura maker é a escalabilidade. É você pegar de uma outra pessoa uma ideia, né, e mudar ou replicar aquela ideia mesmo, como o senhor falou. A internet está aí para isso. A gente deu um Google, a gente já acha diversos projetos que a gente pode replicar ou que a gente pode servir de modelo de inspiração, né, e mudar, multiplicar aquilo ali e mudar. Então, assim, basicamente, eu gostei muito do que o senhor falou. É isso mesmo, é o que a cultura maker quer passar. Eu trouxe para o lado da educação, né, porque a gente daqui, a maioria é licenciatura, mas, assim, ela está em diversas profissões, né? Isso deveria estar em todas as profissões, as pessoas deveriam conhecer mais, né? A gente estaria barateando muito o custo, né? Democratizando mais ainda o conhecimento, né? A gente estaria tendo aquela ideia de que a ciência está muito longe da gente. Não, está pertinho, está em casa, né? Está nas coisas do dia a dia. Né? E, sim, Graziela, como eu tive contato com a cultura maker, eu já faço parte com a minha orientadora, do grupo, assim, estudando metodologias ativas. Então, a gente tinha estudado ensino híbrido, sala de aula invertida, gamificação, e aí, dentro de todas as metodologias ativas, a gente se deparou com a cultura maker. E aí, a gente começou a estudar mais sobre a cultura maker, a ver o quanto ela era importante, interessante, como ela poderia ser útil dentro da sala de aula. E aí, a professora teve a ideia, né, de criar um projeto de extensão, de escrever um projeto de extensão, sobre cultura maker e pensamento computacional, né, letramento científico, no ensino básico. E aí, eu sou aluna da extensão, né, sou aluna bolsista da extensão, então pude ter esse contato da prática mesmo, né, porque antes era muita teoria, a gente estava apenas estudando. Então, quando foi para a prática, né, para esse projeto de extensão, que infelizmente a pandemia veio, eu não pude ir à Feira Nova, né, participar, porque lá na escola onde a gente vai trabalhar vai ser construído um laboratório maker, então a escola vai receber um laboratório maker com impressora 3D, com cortadora laser, os alunos vão ter essa oportunidade de trabalhar com robótica, com drone, com impressora, com tudo. Né? Infelizmente, eu não tive essa oportunidade ainda de trabalhar na prática com essas tecnologias. Então, a gente teve que se adaptar e trouxe o que a gente já sabia de conhecimento teórico, porque a gente passou muito tempo estudando, né, a teoria, né, e lendo textos, artigos e autores, e pode trazer essa adaptação para o remoto, né? Por enquanto, até uma vacina chegar
e a gente poder ir para lá. Mas esse foi o meu contato, né? Como que eu conheci esse projeto, foi assim. E conheço o projeto MeMaker. Sim, teve até uma palestra para gente de Matheus, que trabalha lá no MeMaker. Ele está até no grupo da gente e ele foi nosso tutor, né? A professora procurou ele para que ele nos ensinasse também na prática, mostrando, né, como faria. Então, ele veio, fez uma palestra, um dia, né, uma imersão, o dia todo, dois dias, 2 fins de semana, sobre a cultura maker, justamente trazendo as coisas que ele estava vivenciando lá no MeMaker. Então, ele foi ensinando a gente a fazer várias coisas, foi um projeto de imersão, porque, como eu falei, né, o meu contato antes tinha sido a teoria, né, e depois que foi para a prática, mas nesse contato de antes de ir para a prática, a gente teve um momento de imersão. E, assim, a gente ficou encantada com o trabalho deles. É incrível, 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 incrível. Matheus, assim, trouxe para a gente de uma forma impecável, impecável. Foi muito, assim, a gente ficou babando, né? Queria ser aquelas crianças de lá, queria poder ter participado disso quando eu era criança, porque foi perfeito, é muito bom, muito bom. Ele sempre vem trazendo pra gente, sabe? Sempre que o MeMaker faz alguma coisa, ele vai botar lá no grupo e compartilha, e ele sempre tá fazendo reuniões com a gente, e fez imersão, tira dúvidas, então assim, perfeito, muito bom. Quem não conhece, se puder ir conhecer, ler sobre, é muito interessante, gente. Vocês vão ficar assim, babando. É perfeito. Isso mesmo, segue no Instagram, sempre estão postando as coisas maravilhosas que estão fazendo no Instagram. Realmente um projeto fantástico. Mais algumas perguntas, comentários? Só parabenizar a Paola por essa atividade que trouxe, pelo menos para mim, porque isso é algo novo, quando eu sou da licenciatura. Então, formas mais criativas de, através da própria ação da pessoa, trazer conceitos mais complexos, realmente algo que falta, às vezes, na vida da gente escolar e na vida do dia a dia mesmo, para a gente pensar em como resolver problemas com aquilo que a gente tem à mão. Pois é, José, exatamente isso que eu estava falando, que isso não se restringe à educação. Então, você mesmo poderia precisar de algum equipamento para distribuir ração para galinhas, alguma coisa desse tipo, e você não consegue comprar tal, e você tenta fabricar, você mesmo tenta construir. Isso, isso. Mais algumas perguntas, comentários? Bom, se não, vamos parabenizar mais uma vez a Paula e agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela participação, pela oficina. Então, com isso, a gente encerra nossa segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Agradecer a todos os palestrantes pelas palestras e oficina, que foi excelente. E a gente se vê, bom, eu espero presencialmente, mas se não, a gente se vê virtualmente daqui mais ou menos um ano para a terceira edição. Tá bom? Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado. E tchau, boa tarde para vocês. Tudo de bom, bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, Muito gente. obrigada.